Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Esse vídeo vai estar falando sobre os marcos dos presidentes. Esse vídeo está gravado há mais de 6 meses, mas devido a alguns probleminhas não pude editá-lo, mas estou aqui de volta e não pretendo mais deixá-los. Deixe logo seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal para poder me estimular a fazer vídeos e mais vídeos para vocês. E se você não gosta do assunto, coloque lá, não gosto desse assunto, mas estou compartilhando com um amigo. Não esqueça de fazer isso. Compartilha com um amigo para que ele possa se inscrever no canal e fala para ele, ó, não pode deixar de clicar o sininho. O sininho vai criar duas asinhas assim, ó, vai estar informando que todos os vídeos desse canal vai estar chegando até ele. E até você também, fica aí, não vai embora não, fique aí, tá certo? Então vamos ao vídeo? Espero que você goste. A monarquia esteve à frente do regimento brasileiro desde seu registro em 1500 até os anos de 1888. Desta época até hoje, passamos por várias mudanças em nossa história, e cada um que sentou naquela cadeira da presidência teve uma importância significativa para o Brasil. Sendo assim, ao fazer várias pesquisas, encontrei falas, atos, atitudes, reações diversas que marcou o mandato de cada um e, de certa forma, os rotulou. Desde 1888 até os dias de hoje, somos administrados por presidentes. Presidentes são os chefes de Estado da República Federativa do Brasil. Foi instituído com a proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca esteve à frente deste golpe militar e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Ficou no poder até 1891 e ficou conhecido devido à proclamação da República Brasileira e ser também o primeiro presidente do Brasil. De 1891 até 1894, representou o Brasil o presidente Marechal Floriano Peixoto, também escolhido pelos revolucionários, conhecido como Marechal de Ferro, devido à força com que presidiu o nosso Brasil, suprimindo a Revolução Federalista da cidade de Desterro, a atual Florianópolis. De 1894 a 1898, representou o Brasil o presidente Prudente de Moraes. Foi o primeiro presidente eleito pelo povo, o primeiro que não era militar. Ele restabeleceu as relações diplomáticas com Portugal, assinou o Tratado de Amizade Comercial, as navegações com o Japão e o fortalecimento da imigração japonesa no Brasil. Não devido ao seu nome, mas por evitar conflitos militares usando a diplomacia, ficou conhecido como o Prudente. De 1898 a 1902, representou o Brasil o presidente Campos Salles, conhecido como o presidente da estabilidade. De 1902 a 1906, representou o Brasil o presidente Rodrigues Alves, conhecido como presidente da economia forte. De 1906 a 1909, representou o Brasil o presidente Afonso Pena, conhecido por ter apoiado a imigração no Brasil, o governo da imigração e das estradas de ferro, com o lema Governar é Povoar. De 1909 a 1910, representou o Brasil o presidente Nilo Peçanha. Ficou conhecido pela criação do Serviço de Proteção aos Índios, hoje conhecido como FUNAI. Iniciou também, na época, o ensino técnico no Brasil. De 1910 a 1914, representou o Brasil o presidente Hermes da Fonseca, reconhecido por renegociar a dívida externa. De 1914 a 1918, representou o Brasil o presidente Venceslau Braz, conhecido por ter enfrentado os conflitos militares mais complicados da história e fez uma nova renegociação com a dívida externa brasileira. Só crescendo a dívida, né? Infelizmente. Em 1918, Rodrigues Alves ganhou as eleições novamente, mas morreu antes de assumir o poder. Sendo assim, em 1918 a 1919, representou o Brasil o presidente Delfim Moreira da Costa Ribeiro. Embora tenha tido pouco tempo na presidência devido a uma doença que não permitisse que se concentrasse, tinha à frente de suas decisões Afrânio de Melo Franco. Ainda ficou reconhecido, né, pela reforma administrativa do território do Acre. Republicou o Código Civil Brasileiro com várias correções no texto original de 1916. Decretou a intervenção no estado de Goiás também. De 1919 a 1922, representou o Brasil o presidente Epitácio Pessoa.
Foi o único presidente a ganhar uma eleição estando fora do país e ficou conhecido por ter lutado contra a situação da seca do Nordeste. De 1922 a 1926, representou o Brasil o presidente Arthur da Silva Bernardes. Ficou conhecido por ser pioneiro nas empresas siderúrgicas de Minas Gerais. De 1926 a 1930, representou o Brasil o presidente Washington Luiz, conhecido pelas construções de estradas que ligam um estado a outro. Seguindo a linha de Afonso Pena, diz que governar é povoar, mas não se povoa sem abrir estradas, e de todas as espécies. Governar, pois, é fazer estradas. Em 1930, Júlio Prestes deveria ter sido sucessor de Washington, mas devido à Revolução de 1930, não assumiu o cargo. Ficou no poder uma junta militar provisória para que desse tempo de Getúlio Vargas assumir o poder. Eram membros dessa junta provisória o general Augusto Tasso Fragoso, o marinheiro José Isaías de Noronha e o general João de Deus Mena Barreto. Sendo assim, de 1930 a 1945, representou o Brasil o presidente Getúlio Vargas, conhecido por ter sido o presidente com mais tempo no poder, 15 anos seguidos. De 1945 a 1946, representou o Brasil o presidente José Linhares, conhecido por nepotismo. Por apenas 3 meses no poder, o presidente José Linhares é forçado a entregar o cargo, devido a admitir parentes demais para o trabalho. Recebeu o nome de José Milhares devido à quantidade de Linhares que estava trabalhando com ele no poder. De 1946 a 1951, representou o Brasil o presidente Eurico Gaspar Dutra, conhecido por apoiar a primeira Copa do Mundo no Brasil, por se dedicar à saúde, alimentação, transporte e energia. De 1951 a 1954, representou o Brasil o presidente Getúlio Vargas, e de volta ao poder, desta vez ficou conhecido com a frase "saiu da vida para entrar na história". De 1954 a 1955, representou o Brasil o presidente Café Filho no lugar de Getúlio Vargas. Seu governo foi marcado pelas medidas econômicas, mas teve que se afastar por ter ficado doente. Em 1955, ficou no lugar de Café Filho o presidente Carlos Luiz. Esse foi o homem nomeado a presidente que ficou apenas 3 dias no poder. Não fez nada, afinal de contas ele não sabia que ia sair, né? E de certa forma também seria complicado 3 dias no poder. Mas, com o movimento militar de 11 de novembro, liderado pelo general Henrique Lott, foi organizado o impeachment no governo nacional com acusação de conspiração contra a entrega do poder ao novo presidente, que seria Juscelino Kubitschek na época. Passando assim a presidência ao primeiro presidente do Senado Federal, Nereu Ramos, até 1956, na posse do presidente eleito. Ficou conhecido pelo caos que aconteceu sobre o fato radical de Getúlio Vargas. Afinal de contas, alguém se suicidar é algo bem radical, né? Nereu Ramos presidiu por 2 meses e 21 dias. Foi o último presidente a nascer antes da proclamação da República. De 1956 a 1961, representou o Brasil o presidente Juscelino Kubitschek, que ficou conhecido por tirar o Distrito Federal do Rio de Janeiro, e instalado no centro de Goiás, e colocado o nome de Brasília. Alguém sabe por que o nome Brasília? Veja nos próximos vídeos que você vai saber o porquê. Em 1961, representou o Brasil o presidente Jânio Quadros. Ficou conhecido por apoiar o comunismo e o fim da democracia populista. Em seu governo, embora breve por ter renunciado, ainda se firmaram diretrizes tão avançadas que sempre são consultadas, sem nem mesmo saberem por que ou qual motivações elas foram elaboradas. Em 1961, representou o Brasil o presidente Ranieri Mazzilli até o novo presidente assumir o poder. Ele ficou ali por 13 dias. Enfim, em 1961 até 1964, representou o Brasil o presidente João Goulart. O Jango ficou conhecido por deixar a economia do Brasil instável e ter fugido, abandonado a presidência durante o golpe militar. Pelo menos é o que se fala sobre isso. E adivinha quem voltou para assumir a presidência? Isso mesmo, Ranieri Mazzilli, que ficou conhecido por ter sido o 23º e o 25º presidente do Brasil por apenas 13 dias, ambas as vezes.
sem deixar um marco, somente tampando buraco. De 1964 a 1967, representou o Brasil o presidente Humberto Castelo Branco, conhecido por ter tirado o voto das mãos do povo, ter articulado o golpe militar de 64 e ser o primeiro presidente da época da ditadura militar. Em 1967 a 1969, representou o Brasil o presidente Arthur da Costa e Silva, conhecido por anular vários direitos aos que ameaçassem a quem estivesse no poder, e ainda foi marcado pelo crescimento do Programa da Ação Econômica do governo. Em 1969, teve uma junta governamental provisória composta por Augusto Aurélio e Márcio de Souza Melo, até o regime militar indicar um novo presidente. Então, nesse mesmo ano, em 1969, foi nomeado o Emílio Garrastazu Médici, ficou até 1974 na presidência e ficou conhecido como o milagre brasileiro devido ter baixado a inflação. De 1974 a 1979, representou o Brasil o presidente Ernesto Geisel, ficou conhecido por fazer crescer a economia brasileira e marcou pela repressão violenta aos opositores. De 1979 a 1985, representou o Brasil o presidente João Batista Figueiredo, conhecido por modernizar a agricultura e, ao sair do poder, deixou marcado a frase "esqueçam-se de mim", estavam ou não cansados, bem cansado da política, né? Em 1985, haveria de representar o Brasil Tancredo Neves, conhecido por querer restaurar a nova república, mas faleceu antes de assumir o cargo, ficando em seu lugar José Sarney, que assumiu até 1990. Ficou conhecido por ter honrado o desejo de Tancredo Neves e restaurar a democracia, e ainda aprovou a Constituição brasileira e marcou pela criação do Plano Cruzado. De 1990 a 1992, representou o Brasil o presidente Fernando Collor de Mello. A última eleição direta pelo povo foi em 1960, e Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito direto pelo povo após o regime militar. Ele ficou conhecido por ter sido o presidente mais novo no poder, pelas políticas econômicas com atitudes controversas e pelo impeachment por corrupção. Ficou proibido de se candidatar por 8 anos. E assumiu a presidência o vice-presidente Itamar Franco, que ficou no poder de 1992 a 1995. Ficou conhecido pelo Plano Real e realizou o plebiscito sobre a forma de governo do Brasil. De 1995 a 2003, representou o Brasil o presidente Fernando Henrique Cardoso, o primeiro presidente reeleito pelo voto direto. Ficou conhecido por ter estabelecido a economia brasileira e privatizado vários órgãos públicos. De 2003 a 2011, representou o Brasil o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Reeleito devido à sua popularidade, ficou conhecido por diminuir a pobreza e a desigualdade no país. De 2011 a 2016, representou o Brasil a presidente Dilma Vana Rousseff. Foi a primeira mulher na presidência. Continuou a política do presidente anterior, mas o Brasil entrou em crise e foi afastada do poder, assumindo o presidente Michel Temer, que ficou até 2018. Marcou pela Operação Lava Jato, que é uma investigação sobre a corrupção em grande escala entre os políticos brasileiros. De 2018, com previsão a 2022, ficará na presidência do Brasil o presidente Jair Bolsonaro, que em sua campanha ficou marcado com a frase "O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos". Meus amigos, vamos realmente pedir a Deus que abençoe esse nosso Brasil, porque é um Brasil rico, é uma terra riquíssima. Precisamos realmente de pessoas que saibam administrá-los. E você, já conhecia todos os presidentes? Já conhecia todos os marcos de todos os presidentes? Eu, sinceramente, tem muitos deles que eu nem lembrava que já existiu, que já passou pelo Brasil. Mas eu gostei da pesquisa. E você? Você gostou? Muito bem. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe o seu joinha também. E por que não? Deixe o joinha que é para poder crescer esse canal. E não esqueça de colocar o que você gostaria que eu falasse aqui nesse canal. Usando o turismo, usando algo que não seja sala de aula. Sou cansada de sala de aula. Não é à toa que eu estou aposentada, graças a Deus. E fique com o meu beijinho. Te amo, amo vocês e
Muito obrigada por estar ajudando esse canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com um amigo. Tchau!